Transforma a Mútua Podcast. Olá, pessoal! Mútua Mulher invadiu aqui o Transforma a Mútua hoje. Estamos com duas convidadas especiais, que é a engenheira Poliana Krieger e a engenheira Paula, engenheira mecatrônica. E com muito carinho a gente recebe elas para falar um pouco sobre liderança na engenharia. Vou pedir para vocês, meninas, se apresentarem, contar um pouco sobre a história profissional de vocês. Vamos começar, Poli? Vamos lá, né? Oi, pessoal, né? Eu sou engenheira civil, né? Mas primeiro, né, eu comecei como pedagoga, cuidando ali, né, das crianças e conhecendo, né, cada ser humanozinho, né? E para mim foi uma bagagem muito bacana, né? Até chegar aqui. E depois eu fui para matemática, né? Lecionei, né, por alguns anos matemática. Então foi assim, tudo que eu falo, conhecimento é muito bom, porque vai sendo uma bagagem, né, Paula? Uhum. E vai instruindo a cada momento a sua profissão. Hoje, como engenheira, né, a gente sente, né, em cada olhar do profissional, então vem a pedagogia, entra ali, né, com todo aquele sistema que você olha no olhar de cada profissional na área do campo que eu estudei, que eu trabalhava, e eu via, né, em cada colega, né, aquele olharzinho, quando eu entrava ali junto com eles em campo, né, que eu já, Mariana, fiquei ali com os homens, mais de 300 homens no comando. Então, eu conhecia cada um deles. Foi muito importante essa bagagem. E também, Mari, eu fui ex-conselheira, né, do CREA São Paulo, conselheira regional, co-chair no Diversity, né, na Ashuri, e também na Comissão da Diversidade no CREA São Paulo, onde nós tivemos, né, a nossa cartilha contra o assédio, foi muito bacana, e o Comitê Gestor do CREA São Paulo, que eu fiquei ali durante 3 anos. Então tem uma bagagem muito bacana, e também trabalhei no Confea, né, por um tempo ali, então tenho um conhecimento muito bacana dentro do sistema. E estamos aqui, né, sempre amando e valorizando a nossa engenharia, agronomia e geociências. E hoje você está liderando... Vamos lá, né, que eu fico assim. E hoje estou como presidente, né, da MEAG São Paulo, Associação das Mulheres na Engenharia, Agronomia e Geociências, e estou... presidente da federação, já estamos a mais de 20 estados, né? Assim, acompanhando, inspirando as mulheres, fazendo esse trabalho maravilhoso, né? Engajando as mulheres nesse mundo, empoderando, incentivando, inspirando e trazendo mulheres maravilhosas, como a Paula, que aqui vamos apresentar, né? Essas mulheres e esse mundo, né? Da engenharia, estamos aqui para isso. E a Paula foi uma das conexões, né? Engenheira mesmo. Paula Freitas, gestora de projetos, mentora em liderança com foco em PNL e inteligência emocional. E você e a sua trajetória? Olha, primeiro é um prazer imenso estar aqui com vocês, Poli, Mari, agradeço o convite. Eu me descobri engenheira com 7 anos de idade, lá no interior de Minas Gerais, sabia? Eu morava em Juiz de Fora, para quem não conhece, tem muito morro. E meus amigos de rua, né, que antigamente a gente não tinha celular, internet, então a gente brincava na rua. Era pique-pega, queimada, e lá eles tinham um carrinho de rolimã, que era aquela tábua de madeira e os 4 rolimã. Morava Juiz de Fora, Minas, morro. Eu olhava aquele carrinho e falei, gente, que carrinho mais sem graça. E meu pai, construtor, meu avô, construtor, meu pai gostava muito de ir em leilão, comprar carro velho para reformar. Eu tinha uma garagem em casa só de tranqueira de carro. E eu, com 7 anos de idade, eu peguei uma madeira, peguei o rolimã, eu peguei cabo de aço, eu fiz freio. Eu peguei luzinhas e fiz faróis. Eu peguei um volante e fiz um volante, fiz buzina, peguei uma caixa de papelão vermelha, pintei de vermelho e botei a carcaça do carro, que tinha vidro
com papel, rolo de papel higiênico e celofane. E eu lembro que o meu avô falou assim, a Paula vai ser engenheira. Então, eu sempre gostei de criar as coisas e inovar. E minha maior profissão que eu falo é resolver problemas, né? Eu acho que o engenheiro tem que gostar de resolver problemas. E assim eu cresci nesse ambiente de criação, de inovação, de fazer a diferença. Fui para o UNB em 2009, vim aqui a Brasília fazer engenharia mecatrônica. E lá eu fui a primeira presidente mulher da empresa júnior da Faculdade de Tecnologia, que é a Mecajum, a empresa júnior da engenharia mecatrônica. E na Faculdade de Tecnologia inteira do UNB nunca tinha tido uma mulher presidente. E tendo ali uma liderança muito bacana, eu fui convidada pelo reitor, professor Ivan Camargo, que é engenheiro elétrico, falou, Paula, já que você está como presidente da empresa júnior, você não quer reativar o Instituto de Engenheiros, o I3E, aqui na UNB? A gente já teve o ramo estudantil, quando a gente quer reativar. Eu falei, claro que eu aceito o desafio. Então, eu tive essas 2 presidências, desenvolvi alguns projetos lá no UNB interessantes, como feiras de tecnologias, feiras de inovação, feiras de empregabilidade. E nós tivemos, além de equipe de robótica, que era a Droid, a gente também teve um projeto, que foi o projeto Elétron, que era ensinar eletrônica e física em escolas públicas dos núcleos rurais de Brasília. Porque Paula, mineira, do interior de Minas Gerais, uma mulher negra, né? Que negra é a pessoa que se declara preta ou parda, né? É uma mulher negra e de escola pública, a vida inteira de escola pública. Se eu cheguei no UNB, qualquer pessoa pode chegar. Então, criamos e levamos esse projeto de ensinar eletrônica e em 4 anos ali de UNB, 4 anos de projeto, nós conseguimos mais de 16 aprovações de alunos que foram aprovados no UNB através do incentivo deste projeto. Após isso, é claro, eu acabei me apaixonando tanto pela engenharia que fiz também engenharia de produção e hoje eu tenho um Instituto de Neurolinguística. Eu costumo dizer que antes eu reprogramava robôs e hoje eu reprogramo mentes. Principalmente a minha, que é a mais difícil. Então, hoje eu sou engenheira da minha mente e eu ajudo pessoas através da PNL, da neurociência, a também engenhar a sua mente. Né, vendo a melhor solução, a melhor comunicação, a melhor saída. E hoje meu objetivo é o avanço da tecnologia para a humanidade, que é o mesmo lema do Instituto I3E, que foi criado, né, em 1865 por Benjamin Franklin e para o Tesla. Também tem um cargo como presidente do PSD Mulher aqui no DF, então também tem essa missão de liderar mulheres na política. Olha... Tudo isso? Pois é, pouquinho, né, Mari? Que maravilha, né? Como que a gente fica feliz, né? Ter uma mulher, né? Com todo esse currículo e que inspira as outras, né? Que ela falou, sempre estudou escola pública e isso às vezes porque tem meninas começando agora, né? E fala assim, será que eu consigo? Eu nunca estudei em escola particular, vai ser difícil. Olha aí, gente, olha a Paula. E aquela questão, né? Pô, será que eu vou dar conta de fazer engenharia? É tão difícil. A mulher muito tem essas crenças, né? Vai ter emprego, um ambiente tão masculinizado, né? Será que eu vou conseguir ser empregada, alguma empresa grande? Então, isso são crenças que não... E quantas vezes ouvimos, né, Paula? Não é para mulher, engenharia não é para mulher, exata não é para mulher. Como não, gente? Como não? É para todas, é para quem querer. A gente pode tudo. Exatamente. Exatamente. E as duas aí transformando a vida de outras mulheres para chegar nesses espaços, né? Poliana, sua trajetória é marcada por superações pessoais e profissionais. De onde vem essa força e como isso se conecta com sua atuação na FAMEAG e na AMEAG São Paulo? É muita superação, né, Mário? Também vim, Paula, de uma família muito humilde, né? A minha inspiração foi meu pai. Meu pai era pedreiro, não tinha estudo. E aí eu começava a ver ele desde pequena mexendo em projeto. Ele era construtor, né? E é aposentado na Mitra Diocesana de São José dos Campos, trabalhou lá 30 anos, né? Ali ele foi mestre de obra e eu era apaixonado vendo ele trabalhando com aqueles projetos. E eu ficava olhando a minha mãe. Eu ficava, nossa mãe, eu queria ser engenheira. Minha filha, não é para nós, a gente não tem condições.
Ouvi crescendo, né? Ouvindo isso. Mãe, mas eu quero, um dia eu vou chegar lá. Eu também estudei em escola pública, nunca fui para escola particular, e eu tinha um probleminha. A minha primeira superação é dislexia. Eu não conseguia, eu tive muito, problema na leitura. Não conseguia ler, não conseguia escrever, tinha problema com a minha coordenação motora. Só que naquela época, Paulo, a gente não tinha diagnóstico. O que você era chamada? De burra. Eu via todos os meus alunos, meus colegas lendo, e eu não conseguia, eu chorava, e eu não conseguia de jeito nenhum. Até que uma professora, ela me viu o meu esforço, porque eu era esforçada, né? E ela viu, eu lembro que todos tinham já saído da escola, era no dia quase 20 de dezembro, ela falou para mim, se você acertar 10 palavras do ditado, se você acertar, eu vou te dar 15, se você acertar 10, eu passo de ano. Só estava eu na sala de aula. Eu não esqueço disso. E eu consegui acertar 7. Eu falei assim, eu vou fazer de novo a primeira série. Ela falou assim, Poliana, você promete para mim que você vai ler a cartilha? Era o Caminho Suave. E eu falei assim, eu prometo, professora, eu prometo para você que eu vou. E ela me passou. E eu estudei as minhas férias inteiras aquela cartilha. E eu comecei, porque eu não decorava, eu não conseguia, as letrinhas andavam comigo, dançavam comigo, e eu estudei, eu prometi para ela, eu estudei. A partir daquela segunda série, eu me entendi, sozinha. Por que eu fui para a área da exata? Porque as minhas continhas, do jeito que eu me fazia, eu chegava no resultado, só que era totalmente diferente do que o jeito que o professor ensinava. Eu chegava do meu jeito. Só que eu tinha dificuldade na história, geografia, as outras matérias eu tinha dificuldade. Mas na área de exatas, eu me lanchava. Eu era das melhores, porque eu fazia o meu caminho diferente. Por isso que eu me deslanchei na área de exatas. Então essa foi a minha primeira superação. E eu fui seguindo porque eu era muito esforçada. Eu só fui descobrir que eu tinha dislexia depois já de grande. Sabe? Porque as letras dançavam comigo, sabe? Foi muita superação isso. Eu não tenho vergonha de falar hoje, porque hoje a gente tem muitas tecnologias, hoje tem diagnóstico, hoje tem tudo. Mas essa foi uma das grandes minhas dificuldades. Mas eu consegui, através da exato. Por isso que eu amo a matemática. Porque a matemática, qualquer caminho que você consegue, ela chega ao resultado. Ela tem, sabe, a sua... Por isso exata, né? Exato. E até hoje eu não consigo decorar nada, Paula. Nada. Eu não decoro nada. Eu sempre... eu estudo. Como que eu estudo? Eu escrevo muito. Aí no outro dia eu falo com emoção. Do seu jeitinho. Sempre. Com o meu jeito. Meu jeito. Sempre foi assim na minha vida. Na faculdade, eu não podia faltar um dia. E meu caderno era cheio de anotações. Sempre foi assim. Meu caderno era... Todo mundo queria emprestar, sabe? E assim foi, sabe? E aí, casei muito cedo, né? Com 16 anos. Tenho 3 filhos. Fiquei viúva com os 24 anos. Estava no primeiro ano de matemática, quando eu fiquei viúva. E aí... Outra superação na minha vida, né? Quando eu fiquei viúva, tinha 2 filhos. O Andrezinho estava com quase 8 e o João Pedro 2 aninhos. Outra superação. Primeiro ano de matemática. Largar ou continuar? Nunca, quando eu começo, eu nunca largo. Sempre eu vou em frente. Eu sempre falei, o obstáculo tem que ser pulado e seguir em frente. E aí fui. Eu casei novamente, né? Onde tive o Marco Antônio. Caçulinha. Mais uma superação. Eu tive um casamento tóxico. 18 anos casado com uma pessoa que eu não conhecia. Uma pessoa muito difícil. Foi descobrir que não era a pessoa que eu pensava que eu conhecia. E aí você sofreu vários tipos de violências, né? Só não foi violência física. O restante foram todas. Me tomou tudo que eu tinha. Tudo. Até hoje eu pago as contas. Até hoje. Mas superando sempre, olhando para frente, né?
mas uma vez sendo pai e mãe, né? Mas a minha profissão, ele não me tomou. Então, e assim a gente vai superando. Por isso que quando a gente pega uma meta para inspirar mulheres e ver que quando você está no final do fundo do poço, que você tem uma luz, você consegue sair, sabe? É superação em cima de superação. É através da sua resiliência profissional, através de, em primeiro lugar é Deus, fé, família, e é isso que você se agarra, sabe? E trazer é a sua construtora também, de São José para Brasília, te deu... eu fiquei, quando eu entrei na construtora, né? Na construtora, eu trabalhei muito, por isso que às vezes eu me senti um lixo quando eu assinei documentos para o meu ex-marido e eu não li, só assinei. E quando eu fui ver, eu tinha assinado tudo para ele. Nossa. Né? E aí eu falo, não tudo que você for assinar, assine. Eu pensava que era meu marido, não ia me colocar para trás, né? E colocou. Então, eu me senti uma burra, eu me senti lá embaixo. Mas hoje eu falo, lê tudo que você for assinar. Seja para pai, seja para mãe, seja para o irmão, seja para o esposo, seja para o filho. Lê tudo e assine. Por quê? Porque eu trabalhava muito na construtora e aí depois eu tive a minha construtora, tenho minha loja, faz mais de 20 anos que eu tenho uma loja ainda em São José dos Campos, então eu sou empreendedora e hoje eu estou trazendo minha construtora para cá, para Brasília, para continuar aqui em Brasília. Então a gente sempre tem que olhar para frente, sabe? Porque o obstáculo vem, mas a gente vence. Mas aqui sim, com transparência, verdade, porque mentira não dá. E historinha de contos de fada, de porquinho, todo mundo acredita. E Instagram, a gente só coloca coisas bonitas, não é verdade? Mas só fica de olho observando, porque a verdade, a transparência, isso todo mundo tem que ficar esperto. E com a nossa profissão, a gente consegue recomeçar e fazer nossa história, a história de outras pessoas, estudo, né? Através do estudo. A única coisa que não nos tiram da gente é o estudo. Paula, você fala muito sobre inteligência emocional e liderança com empatia. Como isso se aplica no universo da engenharia, que é tão técnico e burocrático? É verdade, olha, essa pergunta é extraordinária. A empatia, ela é até um pouco polêmica, acho que a gente pode ser um pouco polêmicos aqui, em falar que é um pouco clichê de, você tem que se colocar no lugar do outro, né? E eu acho que o bom engenheiro, ele tem que, sim, imaginar como seria se o outro estivesse fazendo, mas também ter uma visão mais, na PNL a gente fala de terceira posição perceptível. Né? E ter esse olhar como um todo, porque o importante não é o que eu penso, nem o que você pensa, mas o que nós podemos pensar e solucionar juntos. Então, ter esse olhar empático, igual a gente fala muito na Bíblia, a gente vê, né? O primeiro mandamento, amai o próximo. Não, gente, esse é o segundo. O primeiro mandamento é amai o próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro é como a ti mesmo. Então, para a gente ser empático, a gente tem que conhecer a si mesmo. Essa é a chamada que eu faço muito na liderança. Não só da engenharia, mas de qualquer outra área. Mas puxando para a engenharia se você quer ser um bom engenheiro, se você quer ajudar as pessoas a solucionar um problema, resolver, fazer uma construção magnífica, resolver um problema socioambiental, né? Ou se você quer criar uma inovação, primeiro, conheça a ti mesmo, para você ter segurança na sua liderança, para que você possa somente assim perceber o outro. Isso não só na engenharia, mas em qualquer área eu vejo como a chave, a importância. Muito bacana. Olha. E se a gente não cuida da gente, a gente não consegue cuidar de ninguém, né? A gente precisa estar bem primeiro. E até dos nossos filhos, assim... eu enxergo isso, tem 2 meninas, e as 2 eu sinto, elas percebem o dia que eu não estou bem, elas sentem, e agora que estão maiorzinhas comentam, né? E a gente também, quando a gente tá bem, o ambiente da nossa casa fica bem, tudo flui. E se você pensar na sua mente como um algoritmo, né? Puxando para o lado da tecnologia, a gente tem uma entrada, que é o pensamento,
A gente entra, então hoje a gente tem a nossa mente que tem as entradas. Que o tempo inteiro a gente tem pensamentos internos, que são os piores, que são diálogos internos, aquele converseiro que a gente fica aqui o tempo inteiro. E a gente tem também o converseiro externo, as interferências, os ruídos. E na nossa mente, no nosso mapa mental, nós temos alguns filtros, que é distorção, deleção e generalização. Assim que a gente vê o mundo. E se a gente tem uma saída, que é o nosso comportamento, a gente tem que pensar no processamento. Então, o que a gente vai escrever naquele código mental ali? Então, se você sabe que todas as vezes que você tem um pensamento X, você tem um comportamento Y, vamos debugar esse código mental? Vamos processar isso de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, se seu marido atrasa de chegar em casa, né? Ah, meu marido não chega. Poxa, ele está atrasado, ele marcou comigo e não chegou. Você pode pensar que ou ele está te traindo, ou você pode processar que é o trânsito. Isso vai interferir a forma que você vai receber o seu marido quando ele chegar em casa. E muito, né? É verdade, o pensamento faz, né? Este processamento você tem que gerenciar muito bem. Isso não só na vida pessoal, mas também na profissional. Se você tem algo para fazer, ok, vai vir um pensamento, mas essa emoção que vai estar ali no meio. Esse é o código mental que a gente tem que ser engenheiros da nossa mente e saber programar bem. Para você ganhar qualidade de vida, para você ganhar empatia, para você ganhar um olhar para o outro. É isso mesmo, a mente da gente faz, às vezes, pensamentos que projetam coisas que não nem está acontecendo e a gente faz aquilo ali virar um inferno. Aprendi uma vez que pensamentos geram sentimentos, que geram comportamento. Sim. Se vocês pudessem falar com a Poliana e com a Paula de 10 anos atrás, o que vocês falariam? Há 10 anos atrás, olha... Qual é o conselho? Eu falaria que apertasse um pouquinho o pé no freio. Se cuidasse mais? Se cuidasse mais. Eu acho assim, que a Poliana de 10 anos atrás preocupava muito que as pessoas pensavam, sabe? Nossa, eu vou fazer, o que as pessoas vão achar, sabe? Eu acho que hoje eu faço mais o que eu quero sem estar preocupada que as pessoas vão achar. Ah, isso é bom, né? Não tem aquele peso do julgamento. Porque antes era aquela preocupação enorme. Nossa, eu fazer isso, vou ser julgada, Hoje não. Hoje eu faço porque eu sei que a minha ação tem a responsabilidade e eu que vou ter as consequências. Sou eu, mais ninguém, sabe? E eu sou responsável pelo que eu faço. Agora, as pessoas não. Sabe, eu falava muito, sabe? Dava muita... satisfação, olha, né? E hoje não estou mais pensando assim, não. E você, Paulo? Ai, meu Deus, ainda bem que você respondeu primeiro, porque eu estava aqui pensando que essa pergunta é difícil. Eu acho que eu falaria assim, olha como você está muito melhor do que 10 anos atrás. Porque eu, há 10 anos atrás, estava muito melhor do que eu há 10 anos, há 20 anos atrás. E é isso que eu falo para mim hoje, sabe? Hoje, quando eu me vejo hoje, mãe da Sara, que vai fazer 3 aninhos, e ela é engenheira. Sabe por quê? Ela é assim, ela tá brincando pula-pula, ela não brinca, ela fica olhando a estrutura do pula-pula. Eu falo, filha, vai brincar, pula. Aí ela olha a estrutura, ela olha as molas, ela fica assim nas molas. Eu falo, filha, vai brincar. Curiosa, ela quer entender como funciona o pula-pula. E eu acho que hoje, ser mãe da Sara, uma pequena engenheira, me realiza muito mais do que eu há 10 anos atrás. Mas também eu, 10 anos atrás, estava muito melhor. Eu acho que o nosso cérebro, eu puxando para a neurociência, né? A gente trabalha com comparação o tempo inteiro. Nosso cérebro, ele compara o tempo inteiro. Só que isso tem nos adoecido muito. Porque a gente quer nos comparar com o outro, né? Ai, nossa, a Polly é tão linda, olha o cabelo dela, acho que eu vou querer deixar meu cabelo crescer. Não, gente, calma. Compare com você mesmo, sabe? É a sua melhor versão há 10 anos atrás. Então, essa pergunta é muito bacana. Você olhar e falar, cara, eu melhorei, olha só como eu tô mais bonita.
vida mais saudável, mais inteligente, melhor. Mas se você também fazer um parâmetro de eu não melhorei, o que eu posso fazer para me tornar uma pessoa cada vez melhor? E tem um exercício da PNL que chama Ponte ao Futuro, que é você se ver daqui a 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos. Porque quando você se visualiza, né, a nossa mente, já dizia Walt Disney, né, ela não consegue distinguir o que é real e o que é imaginário. Então, se você pode imaginar, você pode fazer. Então, esse é um exercício, gente, que eu sugiro para vocês. Então, se visualizem também daqui a 10 anos. Paula, e a gente vai mudando também, né? Que ótimo, né? A cada 3 anos parece que a gente vai projetando outras, né? Tem uma aluna nossa que ela falou assim, nossa, meu marido mudou tanto nos últimos 10 anos. Eu falei, que bom. Que bom que ele não é a mesma pessoa, porque a gente muda. Graças a Deus. Que bom, tem que mudar mesmo. Já que você falou de futuro, para a gente encerrar aqui, vamos falar sobre qual o conselho que vocês podem dar para as próximas gerações de engenheiras. Bom, a gente, para as próximas gerações, gente, a tecnologia, né, a inovação que está vindo aí, as mulheres têm que se engajar, sabe, nessas ferramentas de inteligência artificial, tem aí a neurolinguística, que é a nossa mente. Por quê? Está vindo muito rápido, tudo aí acontecendo, ou você vai, e a gente vai ficando doente. Eu estou falando isso porque é muito sério. Por quê? Ou você vai... Eu já me senti, às vezes, gente, será que eu vou dar conta de tudo isso que está acontecendo? Tudo rápido. Será que eu vou dar conta dessas ferramentas? Ou você vai se sentindo, sabe, às vezes até inútil? Não, gente. As pessoas que estudam software, está aí a ferramenta bem prontinha. A gente só tem que ter a habilidade, usar, né? Fazer cursos de capacitação para lidar com essas ferramentas, né? E com a mente, gente. A mente da gente, como a gente trata do coração, do pulmão, dos rins, de outras... A gente tem que cuidar da nossa mente. E ela que comanda o corpo inteiro. Sabe, a gente tem... Porque ela é o nosso comando, é o nosso computador. Igual a Paula falou, ela vai falar um pouquinho melhor aqui, mas é ela que está ligada em tudo, gente. É a nossa mente. É isso que eu falo. Está vindo muito rápido a tecnologia e a gente vai ter que entrar nesse mundo. Está entrando nesse mundo, já está nesse mundo, e é cuidar da mente e do corpo. É isso que eu concordo em todos os níveis possíveis, é isso mesmo. E um recado que eu acho interessante para você, mulher, menina, mãe, não seja coadjuvante, sabe? Seja protagonista. Porque nós, mulheres, temos muito essa ideia de ficar na sombra, deixa eu ver o que meu marido vai falar, meu pai, querer ser a profissão do pai, né? Ou querer acompanhar sempre o marido. Tá tudo certo, tudo bem você querer honrar, né? O seu marido, a sua mãe, o seu pai, a sua família. Mas eu acho que o principal é você ser a mudança que você deseja ser. Você se autoconhecer, ter o autoconhecimento, de olhar para dentro e pensar no que eu sou boa, o que eu faço que me dá prazer, o que me faz sorrir hoje. É trabalhar com pessoas, com número, com gente, com tecnologia. Então, você ser quem você deseja ser. A inteligência artificial hoje está nos dando uma chance de sermos humanos. A inteligência artificial é uma das formas de nós desenvolvermos o nosso potencial humano. Porque pela primeira vez nós estamos tendo que não ter obrigatoriedade de fazer tarefas repetitivas e chatas e que várias IAs podem fazer para a gente. E isso está nos permitindo ser melhores mães, esposas, funcionárias, amigas. Então, usem a inteligência artificial para o seu desenvolvimento, para que você possa se conhecer melhor. Né? Não estou falando para virar o ChatGPT, virar terapeuta, não, gente. A gente nem aconselha isso, pelo amor de Deus. Mas para você usar essas automações
para você ter mais tempo de qualidade, sabe? Com tudo. Ela veio para nos dar qualidade, né? Para a gente ter mais tempo, qualidade de vida, né? Por exemplo, ontem mesmo, eu tinha que mandar, a gente vai ter um treinamento este final de semana, nós da equipe tínhamos que mandar 150 mensagens para os alunos, para confirmar, passar endereço. Eu falei, gente, tem um IA que faz isso. Eu não precisei parar uma funcionária da equipe, um funcionário, para fazer isso. Enquanto isso, nós estávamos fazendo outras coisas. Olha. Mas tinha um computador, um IA, fazendo essa tarefa repetitiva. Olha. E ela manda, ainda responde. Pois é. Sensacional. É Perguntas sensacional. padrões. Qual o endereço? A IA já dá o endereço. Que horário? A IA já dá o horário. Então, usar isso para você desenvolver o seu potencial humano. Então, esse é o conselho que eu dou. Seja a mudança que você deseja ser e use a tecnologia para desenvolver o seu potencial humano. É isso. E vamos ocupar os nossos espaços, as mulheres. Gente, que conversa poderosa, que conversa gostosa. Eu agradeço muito vocês. Passou rápido demais. Passou muito rápido. Quem se sentiu inspirado, tocado, eu acho que vocês podem pegar o contato delas. A gente vê uma forma de colocar embaixo lá do nosso canal do YouTube. E também a gente pode marcar outros bate-papos, outros assuntos. Foi muito bacana. Só quero agradecer. Nós agradecemos. Agradeço. Beijo. E associa-se, gente, as AMEAGs dos estados, todos os estados aí que tem a AMEAG, associa-se. Vamos, né, todas unidas, as mulheres aí da agronomia, das geociências, da engenharia, vamos unir sempre mulheres inspirando umas às outras. Beijo no coração. Pessoal, a gente está encerrando aqui o Transforma Mútua Podcast, recebendo hoje o Mútua Mulher. Foi muito bacana, então vocês podem acompanhar aí outros assuntos do nosso canal.